Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. É isso mesmo, o Salmo do dia, sempre uma reflexão matinal, extraída da Bíblia, nos Salmos. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo de número 27, Salmo de número 27, nesta manhã de sexta-feira, não é? Dia 1 de setembro. Anelo pela presença de Deus, um mundo tão cruel, um mundo tão violento, um mundo cheio de armadilhas. A gente, em seu dia, você sai para o trabalho e fica pensando como é que vai ser diante de tanta coisa. Então o salmista diz: ao meu coração me ocorre, buscai a presença de Deus, buscarei, por Senhor, a tua presença, no Salmo 27, versículo 8. A única coisa que no meu coração ocorre, vamos buscar a presença do Senhor. Esse salmo é um anelo pela presença de Deus. Então a presença de Deus faz toda a diferença. Deus presente na sua entrada, na sua saída, no seu trabalho, onde você estiver, você tem a presença de Deus. E a presença de Deus faz toda a diferença. Amém? Não é verdade? Então aqui o salmista, ele diz que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O medo tem dominado as pessoas. O sentimento de desamparo, medo de assalto, é tanto medo, medo de arrastões, é o medo da violência, não é? Hoje as casas, as pessoas cada vez mais estão aumentando os muros da sua casa, estranhos que batem na sua porta, aí vem um receio, é o mundo que nós estamos vivendo. É interessante que ninguém escapa disso e nós precisamos estar seguro. Aqui o salmista diz que quando os malfeitores, escuta esse versículo 27:2, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Aqui o salmista, numa fé grandiosa, diz que tudo que se levantar contra ele vai cair por terra. Você crê nessa palavra? No capítulo 27, versículo 2, quando eles se levantarem, sobrevierem. Talvez você não tenha percebido quantos livramentos Deus tem dado à sua casa, à sua família, à sua vida. O salmista está tão confiante que ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim. É muita gente, é um exército. Se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar uma guerra contra mim, ainda assim eu terei confiança. Meu Deus, que palavra forte nesta manhã. Uma guerra que se levanta contra você, uma guerra, um de repente que acontece, vamos permanecer firme na presença do Senhor. Quem não conhece João 16:33, quando o próprio Cristo disse que as guerras existem, no mundo tereis aflições. A aflição vem da dor, a aflição. Mas Jesus disse: tenha bom ânimo. Não fique desse jeito, cabisbaixo. Eu venci. Você não foi o primeiro a se entristecer. Você não foi o primeiro a ser odiado. Me odiaram, disseram coisa contra mim, mas eu estou aqui. Eu venci. Então, servo de Deus, não se deixe abater. Tem pessoas que não estão preparadas para o ministério e às vezes vem a primeira dificuldade, já se ausentam, já fogem, já desistem. Realmente não foram chamados, porque os chamados, eles suportam. E Jesus Cristo disse isso aqui para quem? Para os seus discípulos. Há pessoas que argumentam, se enchem de razões para se isolar, para ficar dentro de casa e para não mais fazer a obra do Senhor. É porque, na verdade, nunca foi chamado. Se você for observar quem os chamados e as suas atitudes diante das dificuldades. Exemplo, Daniel orava, por conta da sua vida de oração, foi entregue pelos invejosos e terminou numa cova de leões. E lá Deus deu vitória, Deus deu vitória a Daniel, porque ele não deixou de orar por conta da dificuldade. Há pessoas que têm uma frequência, às vezes no ministério, numa igreja, aí vem a luta. Primeiro sinal de a gente perceber que a fé é muito pequena, deixa a obra. Daniel continuava orando. Havia um decreto de morte se ele orasse. E Daniel continuou orando. Não tem decreto nenhum, a igreja está aberta todos os dias, mesmo assim as pessoas enfraquecem. Imagina se houvesse um decreto de pelo menos uma surra, vamos dizer assim, uma pisa para quem for orar. Aí, meu irmão, que o escuta ia esvaziar.
não tem nada disso, e as pessoas não correm à igreja para orar, não tem nenhum decreto contra a escola bíblica dominical, as pessoas não frequentam, imagina um decreto. Ah, irmãos, crentes como Daniel. E Sadraque, Mesaque e Abdenego, o que dizer? Uma fornalha pronta, for para culto, glorificar a Deus, vai ser jogado na fornalha. Ah, irmãos, aí que é a dificuldade. É muita coisa, sabe, irmão? Quando a gente vê esses heróis da fé, lê a palavra, vamos ver e percebemos como estamos distantes. E uma geração de crentes medrosos, crentes cheios de manhas, que qualquer coisinha tem deixado a obra de Deus. E Jesus Cristo jamais, ele enfrentou o Calvário, ele enfrentou o Getsemane, ele enfrentou a morte, mas ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E quantos crentes melosos, tô triste, ninguém gosta de mim, eu não vou mais. Ah, meu irmão, você realmente não foi um chamado, alguém foi um assovio, né? Um assobio para você. Você não foi uma chamada, foi um cio, não é? Porque a chamada, ela provoca aquele que foi chamado do escolhido a resistência, a perseveração dos santos, ele persevera até o fim. E Jesus Cristo diz que nós estamos vivendo no tempo, a palavra dele diz, e a gente sabe, de tensão, de medo, de preocupação, de ansiedade, cansaço. Eu tenho escutado essa palavra tanto. Eu estou tão cansado, eu estou tão cansada, eu ia para o culto, nem fui, mas vou para o trabalho, né? Com todo o cansaço, foi para o trabalho, mas para o culto não dá. Estamos vivendo num tempo onde as pessoas visivelmente estão estressadas, a insônia, dores de cabeça, má digestão, dores no peito, e é tanta coisa, barulho, trânsito violento, violência, assaltos, doenças e futuro incerto, compromissos financeiros, dificuldade financeira, desemprego. O que lembra essas palavras do Senhor Jesus Cristo, né? Tantas aflições. E que tipo de reação provoca em nós quando tudo está dando errado? Quando as coisas estão tudo funcionando bem, oh glória, chega a irmã, abre um sorriso, o irmão fica tão feliz, está tudo dando certo. Eu quero ver na dificuldade, se esse sorriso continua, se essa alegria de servir continua, ou a gente desacelera e fica servindo de longe como o apóstolo Pedro. Uma pergunta surge quando vier esses adversários, essa guerra estourar contra você, contra mim, uma pergunta: como vamos vencer as pressões do dia a dia? Porque nós precisamos vencê-las. E aqui eu trago uma reflexão sobre esse tema, vencendo as pressões do dia a dia. Como vencer? Em primeiro lugar, preste atenção à palavra. Eu não estou só. Aleluia. Quando nós descobrimos que Deus está presente, o quadro muda. Isaías 43 fala de um Deus presente na água, no rio, no fogo, nas batalhas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, 4, eu não vou temer mal algum porque tu estás comigo. Ou você pensa que está sozinha nessa luta, nesse desencanto, nessa decepção. Deus está presente em nossas vidas, permissão de Deus, não cai uma folha se Ele não permitir. E por que tanto isolamento? E por que tanta falta de fé? Você que já foi inspiração para alguém, como eu queria ser igual àquele irmão. Que palavra boa daquela irmã, que coisa linda. Hoje alguém olha para você e vê sua família caída, você entristecida ou entristecido, cabeça baixa. O que é isso? Se você sempre proclamou uma fé. Quando nós temos a certeza, Deus está presente comigo, o quadro muda. Você lembra o que Jesus Cristo pronunciou em Mateus 28, 20? Você lembra? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou será que nós não sabemos ou duvidamos da presença de Deus nos dias da dificuldade? Que Deus nos conceda a graça, me conceda a graça, a mim e a você. Graça, irmão, é favor que nós não merecemos. É Deus nos dando tudo sem que mereçamos nada. É a graça de Deus e nós devemos ficar agarrados na graça do Senhor. O apóstolo Paulo orou 3 vezes um espinho na carne. E cadê o espinho sair? Aí ele ouviu uma voz de próprio Cristo que disse, a minha graça te basta. Quando todo mundo e ninguém te compreender, a graça de Jesus é na tua vida e basta. E você consegue caminhar com a cabeça erguida, fazendo a obra, como Daniel, não deixa de orar porque tem um decreto de morte, você continua firme até o final.
Sabe por que você está assim e continua até o final? Porque você vai contar com o livramento de Deus. Foi o que nós observamos, os malvados, as pessoas nos rodeando, querendo nos destruir. Deus está atento, irmão. Deus não cochila, Deus não dorme. Lembra do Salmo 121? Ele trabalha pelos seus filhos, Deus está presente. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus tirou o sono do rei numa noite, porque ele queria dar vitória ao seu servo. Deus sabe das coisas e ele está no controle de tudo. Você crê que Deus está no controle de tudo? Então diga aleluia. Diga glorificado, exaltado seja esse nome, o nome do nosso Deus que está no controle de todas as coisas. Como vencer as dificuldades? Vencendo as pressões do dia a dia. Primeiro lugar, eu não estou só. Segundo lugar, Deus nos concedendo graça. Terceiro lugar, conte com livramento. Um Deus que não cochila, um Deus que está presente, um Deus que é soberano. Mas em quarto lugar ainda, não deixe abater, não se deixe abater. Viva acima das crises. É muito difícil, né? A gente vê muitos que tinham uma fé tão grande e agora caído, não tem mais o sorriso no rosto. Mas aqui diz, não se deixe abater, viva acima das crises. Não significa, queridos, ignorar as lutas ou tentar fugir dela. Não fala isso, né? Não é essa fuga. Mas não se deixar dominar pela dor. Não se deixar dominar pelas crises. Suba um pouco mais alto. Transforme as derrotas em vitórias e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Pare de reclamar, agradeça a Deus, porque Ele te usou, porque Ele tinha te abençoado e vai te usar muito mais ainda. E às vezes a gente se deixa se levado por coitadinho, ninguém gosta de... Imagina só, Jesus Cristo fazendo bem, curando as pessoas e as pessoas sem nenhuma prova de amor com Ele. Aqueles discípulos que Ele acompanhou, ensinou e deixando Ele, abandonando Ele, mas Ele foi fiel. E até Tomé, que duvidou dele, com 8 dias depois ele voltou para restaurar a fé de Tomé. Que bom, né? Quantas lições aprendemos com Cristo. Já o homem, qualquer coisinha, aí fica de cara feia e fica distante de Deus. Não faça isso, não. O amor de Deus é grande só. Se você realmente é chamado, se você tem uma chamada de Deus, você vai ficar firme até o final. E declara a palavra de Deus. Viva acima da crise e declara a palavra de Deus. Memorize a Bíblia, leia a palavra, decore, leia, estude, fale a palavra de Deus. O que nós falamos é muito importante. Mas quando a pessoa se detém em fofoca, em disse-me disse, sabe? E com peninho, com tanta coisa, aí o resultado é esse. Famílias destruídas, ministérios fracassados, porque trata-se de uma pessoa menino. E Paulo disse que quando eu era menino, eu falava com menino, pensava com menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de menino. Então, você cite a Bíblia. Que tal você recitar nesta manhã? Já recitei o Salmo aqui, 27. Se você quiser, recite o Salmo 23 e diga, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou você pode recitar esse Salmo de número 27, primeiro versículo, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor fortalece a minha vida, a quem temerei? Deixe os malfeitores se levantarem, sobrevir para me destruir, meus opressores inimigos, eles vão tropeçar e vão cair, porque Deus está comigo. E eu quero dizer para você ainda mais, encerrando essa breve reflexão. Comece a estudar a Bíblia. Comece a se aproximar da palavra de Deus. Não se aproxime de pessoas que só têm coisa negativa. Não se associe a essas pessoas que têm uma vida marcada pela derrota, que você nunca mais viu ele no culto de oração, não são ganhadores de almas, não são pessoas envolvidas no reino. Pergunta essa pessoa, só tem crítica, só tem revolta, só tem angústia, o relatório, a boca fala do que o coração está cheio. E você vai se levantar e vai fazer a obra de Deus. O mundo onde estamos, queridos irmãos, e vivemos, temos desafios e vão continuar os desafios. Lutas, situações difíceis, mas tem Deus. Deus é maior na minha vida e Ele na sua vida também. E a vitória vem de quem? Vem do Senhor. Salmo 27, é muito forte. Esse Salmo 27, vamos refletir no dia de hoje, é o Salmo do dia.